Olá pessoal, vamos ver hoje o amplificador operacional configurado como diferenciador. Então este é o conteúdo da nossa aula 15 e vamos iniciar a aula. Então, no diferenciador, a saída V0 ela é proporcional à taxa de variação do sinal de entrada VI. Então, na figura 1 nós temos uma configuração típica de um amplificador operacional. E agora vamos fazer as análises desse circuito. Então, aplicando-se a lei das correntes de Kirchhoff, ou seja, LCK, no ponto A, nesse ponto aqui. Lembrando que aqui nós temos um terra virtual e não teremos corrente circulando nesse ponto. Nós teremos que C dVi dt mais, ou seja, que essa é a corrente I, tá? Que circula nesse sentido. Se aplicando a lei das correntes, nós temos a corrente I entrando nesse ponto, lá no ponto A, e a corrente IF entrando nesse ponto A, que pela lei de Kirchhoff das correntes é igual à corrente que sai nesse ponto. Só que essa corrente é nula, tá? E por isso que fizemos igual a zero. Nós teremos que, rearrumando essa equação aqui, nós temos que V0 sobre RF é igual a menos C dVi dt. Após isso, teremos que o sinal de sair rearrumando para V0, nós temos que V0 é igual a menos RF vezes C vezes dVi dt, demonstrando que o sinal de saída V0 é proporcional à taxa de variação do sinal de entrada VI, como queríamos demonstrar e como mencionamos no início da nossa aula. Então, nessa figura 2, está apresentando o que acontece se colocarmos um sinal triangular na entrada de um diferenciador. Nós teremos na saída uma onda quadrada. E aqui nós temos as tensões mais V0 mais VOP é igual a mais RF vezes C vezes VPP sobre T sobre 2, menos VOP é igual a menos RF vezes C VPP sobre T sobre 2. E o ganho em módulo para o circuito da figura 1 é dado por o ganho AVF é igual a 2πf vezes RF vezes C, em que 2π é uma constante, F é a frequência do sinal de entrada, RF é a tensão de realimentação e C é o capacitor que colocamos na entrada. Então, o que acontece se agora, antes nós tínhamos aqui a situação em que injetamos um sinal de entrada, um sinal triangular na entrada do nosso diferenciador. Aqui nós temos um sinal de onda quadrada na saída. Agora, se injetarmos um sinal de onda quadrada na saída, teremos essa série de pulsos que estamos observando aqui. Desvantagem do diferenciador. Aí temos uma instabilidade no ganho, pois ele é dependente da frequência. Sensibilidade ao ruído, ainda devido a essa dependência da frequência. E uma saturação muito rápida, ou seja, ele chega ao ponto máximo muito fácil. Já temos na figura 4 a mesma configuração, com a diferença que nós temos agora esse resistor RE, que é dado por RF e R1 em paralelo. Então esse resistor é calculado da seguinte forma: RF e R1 em paralelo, que vai dar R1 vezes RF, R1 mais RF. Temos aqui o ganho agora, levando em consideração essa realimentação R1 mais 1 sobre J2πfc.
rearrumando essa equação, lembrando que J é igual a raiz de menos 1. Calculamos agora que RF sobre R1 é igual a raiz quadrada, RF sobre R1 dividido por 1, dividido por 1, dividido por raiz quadrada de 1, mais 1 sobre 2π FCR1 ao quadrado. Podemos observar na equação 4 que o limite do ganho AVF quando a frequência tende a infinito é igual a RF sobre R1. Por que disso? Porque esse termo vai a zero, sobrando apenas a raiz de 1. Então, quando a frequência tende a infinito, ou seja, à medida que ela aumenta, essa razão ela diminui, ela tende a zero. E no infinito, nós temos RF sobre R1 dividido por raiz quadrada de 1, que nos dá RF sobre R1. Pela equação 4, pode perceber que para altas frequências o gama estabelece R1, RF sobre R1. Então, neste caso, quando a frequência tende a infinito, o circuito comporta-se como um amplificador inversor que já estudamos. Então, à medida que a frequência tende a infinito, o circuito diferenciador vai tender a ser um circuito amplificador inversor. Na prática, para minimizar esses problemas da configuração diferencial, ou do amplificador diferencial, como diferenciador, melhor dizendo, estabelecemos uma frequência limite na qual o circuito irá atuar como diferenciador ou amplificador inversor. Essa frequência chamamos de frequência limite. Tá? E é dada por 1 sobre 2π R1 vezes C. Então, a partir daí nós temos as seguintes conclusões. Para a frequência do sinal menor que a frequência limite, o circuito atua como diferenciador. Então, calculamos uma frequência limite, FE, dada por essa fórmula, 1 sobre 2π R1 vezes C. Abaixo dessa frequência, o circuito é um diferenciador, e acima dela, ele atua como amplificador inversor. Então, essas são as considerações que são feitas no projeto de um diferenciador. Fixa-se uma frequência limite, a partir da qual ou o circuito funciona como diferenciador, ou ele funciona como um amplificador inversor. Então, tem algumas considerações de projeto. Então, quando projetando-se um diferenciador, algumas considerações são feitas, tá? Então, quando se projeta o circuito, quando se fazem algumas equações, sempre se parte de algumas suposições e de algumas considerações que são feitas. Então, a primeira consideração é que R1 vezes C é menor ou igual a 10% do período do sinal. Ou seja, R1 vezes C é menor ou igual a T sobre 10. E a resistência de realimentação é aproximadamente 10 vezes a resistência R1. Então, se R1 for igual a 1K, por exemplo, RF seria igual a 10. Se R1 for igual a 10K, RF igual a 100K. Ok? Obrigado, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre o amplificador diferenciador. Tá? No próximo vídeo veremos o amplificador diferenciador na prática. Então, obrigado por assistirem a essa videoaula. Dê um seu like, não deixe de comentar e se inscreva no canal. Um forte abraço, um abraço sideral.